Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3.1. Nessa aula nós vamos falar sobre as operações que o Tabuin disponibiliza. O Tabuin ele vai disponibilizar 16 operações para nós. E para a aula não ficar muito longa, nós vamos dividir em duas aulas, operações 1 e operações 2. Porém, o material complementar vai ser um só. E nessa aula nós vamos falar sobre como calcular o indicador, como dividir, somar, multiplicar, subtrair, mínimo, máximo e multiplicar por fator. E como vai funcionar a aula? Eu vou apresentar num slide, vou falar um pouco sobre o comando e depois vou dar um exemplo prático. Então, nossa primeira operação seria calcular um indicador. E o que o Tabuin considera como indicador? É um numerador dividido por um denominador e multiplicado por um multiplicador. E aqui tem um exemplo para vocês, que seria a taxa de mortalidade é um indicador, que seria número de óbitos dividido pelo número de nascidos vivos vezes 1000, ou vezes 100, depende da escala que você quer mostrar. E agora eu vou mostrar um exemplo prático para vocês no Tabuin de como calcular o indicador. Eu já deixei uma consulta pronta aqui, que seria grupo de procedimentos, apresentando frequência, valor aprovado, quantidade apresentada e valor apresentado. E qual vai ser o cálculo que a gente vai fazer? A gente quer o custo médio por procedimento. Então, como a gente faz isso? Seria o valor aprovado dividido pela frequência, certo? Então, vamos lá. Tem duas formas de calcular o indicador. Ou através do menu Operações, calcular indicador, ou através do menu de atalho, calcula indicador. Então, vou clicar aqui no menu de atalho mesmo. Ele vai abrir essa janela para a gente que nós precisamos selecionar algumas informações nela. A primeira informação seria o numerador daquela fórmula que eu apresentei. E qual vai ser o numerador? O valor aprovado, porque a gente quer o custo médio, não se esqueçam. E o denominador? Qual coluna nossa vai ser o denominador? Vai ser a coluna frequência, já está selecionado aqui. O próximo campo é o título da coluna. Ele cria esse título automático já. Ó. Se eu vier aqui selecionar valor apresentado, ele já vai pôr valor aprovado dividido pelo valor apresentado. E assim por diante. Então a gente vai deixar a frequência aqui. E aqui, em vez de deixar esse nome grande, a gente vai colocar custo médio, que é o que a gente quer. E a escala, o que seria essa informação? Essa informação, ela corresponde ao nosso multiplicador da fórmula. Então aqui no caso, para calcular o custo médio, a gente vai deixar por 1, mas aí você vai selecionar de acordo com a sua necessidade, ou por 10, por 100, por 1000, até por 1 milhão. Então aqui a gente vai deixar selecionado por 1, e por fim nós vamos selecionar quantas casas decimais nós queremos. Lembrando que dependendo da quantidade de casas decimais que você seleciona, o Tabuin ele vai arredondar seu número. Por exemplo, se a gente colocar 0 e for 10,7, ele vai arredondar o número para 11. Então aqui eu vou deixar 0 e vou dar um OK. Então feito isso, o Tabuin ele vai disponibilizar uma nova coluna para a gente. Como vocês podem ver aqui, tem o custo médio. Então continuam existindo as 4 colunas que já existiam e uma nova coluna é criada com o custo médio, que seria o quê? O valor aprovado dividido pela frequência multiplicado por 1. Acho que desse comando a gente ficou claro. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Agora vamos para o próximo comando. A próxima operação será dividir. O que essa operação nos permite? Dividir uma coluna pela outra. Então vamos para o exemplo prático. Então aqui eu deixei a mesma consulta que eu havia realizado no exemplo anterior. A única diferença agora é que a gente vai calcular de uma forma mais simples o nosso custo médio, que seria o valor aprovado dividido pela frequência. Então a gente vai usar o comando dividir para isso. Então a gente vem em operações, dividir. Vocês podem ver que ele já abriu uma janela diferente. Então a primeira informação que a gente tem que selecionar aqui é o numerador. E quais são as variáveis que nós temos disponíveis? Todas as colunas que tem na nossa tabela. Então no nosso caso seria o valor aprovado numerador. Lembrando que aqui ele não permite que nós selecionamos mais de uma coluna. Então vou deixar o valor aprovado e vou dar um OK. Aí ele vai passar por uma segunda tela, que seria o denominador. Então a gente tem que selecionar o denominador. A mesma coisa aqui, ó. Ele não vai deixar selecionar mais de uma coluna. Então vou selecionar a frequência. E vou dar um OK aqui, ele já vai realizar. Como vocês podem ver, é um procedimento bem mais simples. E a gente não consegue mudar o título da coluna durante esse procedimento.
Ah, André, consigo fazer isso depois? Consegue, tanto que a gente vai mostrar como fazer isso nas próximas aulas. E aqui vocês têm, se vocês lembram do exemplo anterior, a gente colocou 0 casas decimais. Então ele acabou arredondando o que ele tinha que arredondar. Por exemplo, 51,77, provável que tenha ido para 52. 65,31 foi para 65. Tanto esse comando quanto o comando anterior, eles criam uma nova coluna. Como vocês podem ver, nós temos as 4 colunas que já existiam e uma nova coluna foi adicionada à nossa tabela com os valores da divisão. É isso, agora vamos para a próxima operação. A próxima operação seria somar. O que essa operação permite? Que nós somemos 2 ou mais colunas e ele vai agregar e mostrar numa nova coluna a soma dos resultados das colunas que nós escolhemos. Vamos para o exemplo prático. Então aqui eu já tenho um levantamento realizado que seria o quê? O estado de internação pela faixa etária. Aqui, André, por que tem alguns valores zerados? Porque eu não tinha todas as bases de dados e como só era exemplo, eu deixei tudo zerado mesmo, eu poderia colocar suprimir linhas zeradas, mas eu acabei deixando para a gente conseguir ver todos aqui. E qual seria o nosso problema aqui? André, eu quero apresentar as idades até 34 anos e depois de 35 até 65 ou mais. Como eu faço isso? Então a gente vai vir em operações, usar o comando somar. Aí ele vai abrir aqui essa janelinha. Colunas a serem somadas. Aqui a gente pode selecionar mais de uma coluna. E como você pode fazer isso? Tem 2 formas. Se você quiser selecionar colunas em sequência, a gente vai usar aquela dica do vídeo anterior, que seria o quê? Segura o Shift e clica no último item. Então, clicou no primeiro item, segura o Shift e clica no último item. Ele vai selecionar todos os itens daquele intervalo. Ou se não, se a gente quiser selecionar aleatório, eu clicaria no primeiro, seguro o Ctrl, clico no segundo, clico no terceiro e assim por diante até eu conseguir clicar em todos os itens que eu quero. E lembrando aqui que as colunas que vão ser apresentadas são as mesmas que nós temos na tabela. Então no nosso caso nós queremos de 1 a 34 anos. Então eu clico no primeiro, seguro o Shift no teclado e clico no 25 a 34. E dou um OK. São só essas informações que nós precisamos selecionar. E aqui a gente já vê, vai ser uma nova coluna chamada soma, que vai ser a soma das colunas menor que 1 até 34 anos. E aqui ele dá essas somas. André, agora eu preciso fazer da outra metade. Então a gente vem em operações, somar novamente, e agora a gente vai selecionar as colunas de 35 até a última. Só toma cuidado aqui para não selecionar nem a total e nem a nova coluna soma, porque senão o resultado vai dar errado. Então selecionamos a coluna. André, como selecionou? Cliquei no primeiro, segurei o Shift no teclado, cliquei no último e dou um OK. Então ele vai criar uma outra coluna chamada soma aqui também, que vai ser a soma das pessoas que têm mais do que 35 anos. André, mas eu vou ficar perdido, 2 colunas chamadas soma. A gente vai ter uma aula que nós vamos falar sobre os ajustes que você pode realizar na tabela. E lá nós vamos ensinar como alterar os títulos das colunas. Agora vamos para a próxima operação. A próxima operação nós vamos ensinar como multiplicar 2 colunas. Então vamos lá. Aqui eu já tenho um levantamento pronto novamente, que tem uma coluna frequência e uma coluna custo médio. Essa coluna custo médio ela foi calculada através da operação calcula indicador. E qual vai ser nosso problema? Eu quero chegar no valor total gasto. Como eu faria isso? Multiplico o campo frequência pelo campo custo médio, que eu vou chegar no valor total gasto. Então a gente vai vir aqui em operações, colocar multiplicar. Aí ele vai abrir essa janela na qual a gente tem que selecionar o fator 1. André, importa a ordem dos fatores aqui? Não, tanto faz se você vai escolher o fator 1 a frequência e o fator 2 o custo médio, ou o contrário, fator 1 o custo médio e fator 2 a frequência. Por quê? Porque aqui não influencia a ordem dos fatores, não altera o produto. Já no caso da divisão, sim, se você alterar a ordem, você vai alterar o valor, porque você está dividindo um número pelo outro. Então aqui no caso, fator 1 a gente vai escolher a variável frequência e vai dar um OK aqui. E qual vai ser nosso fator 2? O custo médio.
Lembrando que aqui nesse procedimento você também não consegue selecionar várias colunas, sempre vai ser uma coluna só por fator. Feito isso, a gente dá um OK e ele vai criar uma nova coluna aqui, produto, que seria o quê? A multiplicação da frequência pelo custo médio. E aí você vai ter essa multiplicação para cada linha, ele vai realizar esse procedimento que nós selecionamos. Agora vamos para a próxima operação. A operação que nós vamos apresentar agora é o subtrair. O que você vai poder realizar com essa operação? Você vai poder subtrair uma coluna pela outra. Então vamos para o nosso exemplo prático. Aqui eu já tenho um levantamento feito, que seria o estado de internação nas linhas, e nas colunas é o valor total e o valor de serviço hospitalar. E qual seria o nosso problema aqui? Ah, André, eu quero saber quanto do valor total não é de serviços hospitalares. Então o que a gente tem que fazer? Subtrair o valor total pelo valor dos serviços hospitalares. Como eu faço isso, André? A gente vai no menu Operações e clica em Subtrair. Aí aqui ele vai pedir para a gente escolher um minuendo. O minuendo seria o quê? O primeiro número da fórmula, que é um número menos o outro. Então o minuendo seria esse primeiro número. Ah, André, importa a ordem dos fatores aqui? Importa, porque dependendo da ordem que você colocar, você vai ter um número negativo no final. Então, o nosso caso seria, a gente quer saber quanto do valor total não é de serviços hospitalares. Então, o minuendo seria o valor total, a gente dá um OK. Agora, a gente tem que selecionar o subtraindo, que seria o quê? O valor de serviços hospitalares. Ah, lembrando que aqui é a mesma coisa dos exemplos anteriores, você só pode selecionar um valor. A única exceção nossa seria a operação somar, que você pode selecionar mais de uma coluna. Mas em todos os outros exemplos que nós apresentamos até agora, você só pode selecionar uma variável por janela. Então aqui a gente vai selecionar valor de serviço hospitalar e dar um OK. Ele já vai criar uma nova coluna aqui chamada diferença, que seria o quê? O valor total menos o valor de serviço hospitalar. E ele vai fazer essa operação para cada linha apresentada. É isso, agora vamos para a nossa próxima operação. A nossa próxima operação seria a operação mínimo. O que a gente consegue fazer com ela? Nós vamos selecionar várias colunas e ela vai dar o valor mínimo entre essas colunas. Então vamos para o exemplo prático. Aqui eu já tenho um levantamento, então seria os estados de internação dividido pela faixa etária de 5 grupos. E qual vai ser o nosso problema aqui? Eu quero saber qual é o menor valor dessas faixas etárias. Lembrando que a gente está apresentando a frequência de procedimentos hospitalares aqui nesses números. Então eu quero saber qual faixa de idade tem a menor frequência de procedimentos. Então eu vou vir aqui em Operações, vou clicar em Mínimo. E aí ele vai abrir essa janela e ela é semelhante à janela do comando Soma. O que seria aqui? Nós temos que selecionar as colunas que serão comparadas. No nosso caso vão ser todas. Então a gente clica na primeira, segura o Shift e clica na 50 ou mais. Ah, André, mas por que você não seleciona o total? Porque vai estar enviesada a nossa amostra. O total vai ser a soma de tudo, então não tem por que eu selecioná-lo. Feito isso, a gente vai dar um OK. E ele vai criar aqui uma coluna chamada menor, que vai mostrar o resultado da menor coluna. Como vocês podem ver, a gente tem 2.341 para menor que 1 ano, 2.630 entre 1 e 4 anos, 3.764 entre 5 e 14 e assim por diante. E como vocês podem ver, qual seria o menor número aqui? O 2.341. Ah, André, mas eu quero saber qual faixa etária tem o menor valor. Aí você, infelizmente, também não oferece nenhuma operação que te mostre qual faixa etária tem o menor. Ele vai te mostrar o valor e você procura o valor aqui na sua linha para saber qual faixa etária vai ter o menor valor. Então agora nós vamos para o próximo exemplo. A próxima operação que nós vamos apresentar é o contrário da anterior. O que seria? Seria o máximo. Então a gente vai encontrar o valor máximo entre as colunas selecionadas. Vamos para o exemplo prático. Então aqui eu deixei o mesmo levantamento, tá? Seria os estados de internação. E aqui seria os grupos da faixa etária, a faixa etária de 5 grupos, mostrando valores de frequência de procedimentos hospitalares. Então a gente vai vir no menu Operações, depois vai clicar em Máximo. E aqui ele vai mostrar a mesma janela que ele mostra tanto em somas quanto em mínima, que seria colunas a serem comparadas.
Como a gente quer comparar todos, a gente vai clicar na primeira e clicar na última. Aqui, para o nosso exemplo, eu já removi a coluna total para ficar mais fácil, mas caso você tenha a coluna total, tenha atenção para não marcá-la também. Feito isso, a gente vai dar um OK. E ele vai criar uma nova coluna chamada maior, com maior valor apresentado entre as colunas anteriores. Ah, André, quero saber qual é a faixa etária que tem esse valor. Tem alguma operação no Tabuin? Não, o Tabuin não vai ter nenhuma operação que te apresente qual é a faixa etária com maior valor. Ele só vai ter essa operação que ele apresentaria o maior valor, e aí se você quiser saber qual faixa etária tem o maior valor, você vai ter que pesquisar aqui para achar esse valor igual, que seria no caso de 15 a 49 anos. E agora nós vamos para a última operação dessa videoaula. A última operação que nós vamos apresentar nessa videoaula seria o multiplica por fator. O que esse comando faz? A gente vai selecionar uma coluna e selecionar um fator para multiplicá-lo. Vamos para o exemplo. Então, para o nosso exemplo, nós vamos calcular a porcentagem da frequência de procedimentos da idade entre 15 e 49 anos do total. Aqui eu já deixei uma coluna pronta que seria a coluna quociente. Como eu cheguei nessa coluna? Eu usei o comando dividir e eu dividi a coluna de 15 a 49 anos pela coluna total. E ele chegou nesses valores. Porém, como são valores de porcentagem, o que acontece? A gente teria que multiplicar por 100 para mostrar em porcentagem, porque aqui está 0,6, que na verdade seria 60%. Então vamos lá fazer isso. Então eu vou vir no menu Operações e vou clicar em Multiplicar por Fator. Aí ele vai abrir a primeira janela. Na primeira janela nós temos que selecionar qual coluna vai ser multiplicada. Então aqui no nosso caso seria a coluna quociente, que é a divisão, lembrando mais uma vez, de 15 a 49 anos pela coluna total. A gente vem aqui, dá um OK, e ele vai abrir essa segunda janela. Qual é o valor que você quer multiplicar a coluna quociente? No nosso caso é 100, para a gente mostrar em porcentagem. Colocou 100 ali, vem aqui e dá um OK. Pronto. Ele até estava arredondado, ó. Então aqui seria 63,1%, 53,9%, então aqui já ficou em forma de porcentagem. Então você pode utilizar o comando multiplicar por fator para chegar na porcentagem, por exemplo. E lembrando uma coisa aqui, quando você utiliza multiplicar por fator, ele não vai criar uma nova coluna, ele vai alterar os resultados da coluna atual. Por exemplo, a gente selecionou o quociente. Tá vendo? Ele não criou uma nova coluna, ele colocou asterisco 100 e alterou os valores da própria coluna. Ah, André, mas eu quero voltar agora, eu não quero quociente 100, como eu faço? Então você vai ter que vir em operações, aí você vai usar o mesmo comando, multiplicar por fator. Então a gente seleciona o quociente 100, dá um OK. E qual seria o fator? Se a gente multiplicou por 100, agora a gente multiplica por 0,01 para voltar ao que era antes, e dá um OK. Pronto, ó, voltou 0,5, 0,6 e assim por diante. O que o Tabuin faz? Ele vai adicionando no título da coluna para você saber que operações você fez naquela coluna. Então aqui você sabe que você pegou a coluna quociente, multiplicou por 100, depois multiplicou por 0,01. Ah, André, e tem como mudar o título da coluna? Tem, e a gente vai ensinar isso na aula que nós vamos falar sobre ajustes na tabela. Então é isso, essa aula termina por aqui, espero vocês na próxima aula para terminar de explicar as operações disponíveis no Tabuin. Até lá! E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.